palavra apocatástase sempre despertou curiosidade, não apenas por sua sonoridade diferente, mas porque toca em algo profundo dentro da alma humana, a esperança de que nada está completamente perdido. Em Atos 3:21, a Bíblia afirma que Jesus permanece nos céus até o tempo em que serão restauradas todas as coisas. E esse versículo se torna o ponto de partida para entendermos uma visão espiritual sobre restauração. Não uma restauração leve e superficial, mas um retorno ao propósito original que Deus sonhou desde o princípio. Quando a gente fala de restauração, falamos daquilo que o próprio coração de Deus expressa desde Gênesis até Apocalipse. O desejo de reconciliar, de curar, de trazer de volta aquilo que se desviou. É por isso que essa palavra grega, apocatástasis, carrega tanta força. Ela indica um movimento divino, não humano, que alcança lugares onde nossos esforços jamais chegariam. E quando olhamos para a vida, percebemos o quanto carregamos marcas, quedas, desvios e feridas que não conseguimos resolver sozinhos. A restauração divina é diferente de um simples recomeço. É um retorno ao estado original em que fomos criados, inteiros, limpos, alinhados com o Criador. A física quântica fala sobre como todas as partículas buscam equilíbrio e coerência. A psicologia diz que a mente tenta sempre retornar ao estado saudável. O estoicismo ensina que a alma encontra paz quando volta ao eixo. Mas a Bíblia revela a raiz de tudo isso. Há um Deus que nos chama de volta para Ele, porque fomos criados para a plenitude. É por isso que, espiritualmente, a restauração não é apenas um conceito, é uma promessa. E quando Jesus anuncia que faz novas todas as coisas, Ele está falando de algo maior do que apenas melhorar nossa vida. Ele está falando de recuperar nossa essência. Então, antes de seguirmos mais fundo nesse tema tão rico, quero que você permita que essa verdade toque seu espírito. Deus não desiste daquilo que criou. Ele não perde. Ele não abandona. Ele não se cansa. A restauração não é um favor ocasional. É parte do seu caráter. E se existe algo quebrado em você, saiba que a mesma restauração anunciada nas Escrituras é capaz de alcançar exatamente esse lugar dentro da tua alma. No mundo espiritual, nada acontece sem concordância. Se essa palavra tocar teu coração, comente aqui embaixo. Eu concordo com o céu. E permita que essa verdade entre na tua vida. Quando falamos sobre a restauração divina, é importante entender que esse movimento não começa fora de nós. Ele começa dentro. A Bíblia mostra que Deus trabalha de dentro para fora, transformando primeiro o coração, depois as ações e, por fim, a história inteira ao redor. A apocatástasis, então, não é apenas um plano para o futuro distante. Ela já se manifesta no presente sempre que uma alma retorna ao lugar de alinhamento com Deus. É como se cada mudança interior fosse um pequeno eco da grande restauração prometida em Atos 3:21. Deus restaura o mundo, restaurando pessoas. A psicologia afirma que o ser humano busca integração, unir pensamentos, emoções e comportamentos de forma coerente. A espiritualidade cristã revela que essa integração verdadeira acontece quando o espírito encontra paz em Deus. Não é apenas sobre se tornar melhor, mas sobre reencontrar a origem, porque nossa identidade foi criada em Deus, não em nossos traumas, pecados ou experiências. Por isso, a restauração não é um processo moral, é um processo existencial. É voltar a ser quem Deus disse que somos. A física quântica também traz uma imagem interessante. Ela mostra que tudo no universo tende ao estado mais estável, mais coerente, mais ordenado. Isso ecoa a promessa bíblica de que Deus está guiando toda a criação para um ponto final de plenitude, quando Deus será tudo em todos. 1 Coríntios 15:28. Essa visão não anula o sofrimento humano,
mas coloca o sofrimento dentro de um processo maior de cura. A dor não é o fim da história, ela é uma etapa que Deus pode usar para purificar, clarear e alinhar. Muitos cristãos têm medo do conceito de restauração total porque imaginam um Deus que passa pano no mal. Mas a Bíblia não apresenta Deus como alguém que ignora a justiça, apresenta como alguém cuja justiça conduz à cura. O julgamento de Deus não existe para destruir o ser humano, existe para destruir o que destrói o ser humano. Ele separa a luz das trevas, verdade da mentira, essência do pecado. E quando ele corrige, ele o faz com um amor que restaura e não com a ira que abandona. Assim, a apocatástasis nos convida a olhar para dentro e perceber que a restauração já começou quando reconhecemos nossa necessidade de Deus. Cada pequena transformação que o Espírito Santo realiza em nós é um reflexo do grande dia em que todas as coisas serão finalmente colocadas de volta no lugar. Quando entendemos que a restauração é parte do caráter de Deus, começamos a enxergar a vida por outra perspectiva. Nada é definitivo enquanto Deus ainda está trabalhando. A queda não é definitiva, a dor não é definitiva, o pecado não é definitivo. A Bíblia mostra um Deus que sempre cria caminhos de volta, mesmo quando tudo parece fechado. Desde o Éden, o movimento de Deus é o mesmo: buscar o perdido, reconstruir o quebrado, reacender o que se apagou. A apocatástase, nesse sentido, revela a profundidade desse movimento. Deus não apenas restaura indivíduos, ele restaura o todo. Quando olhamos para a criação, vemos que o universo inteiro carrega essa assinatura de restauração. A natureza se recompõe, o corpo humano se cura, a mente busca equilíbrio. A psicologia chama isso de homeostase, o ponto de equilíbrio interno. Mas a palavra mostra a origem espiritual disso. Fomos criados por um Deus de ordem, e tudo que ele cria tende ao equilíbrio que vem dele. É por isso que, mesmo quando nos afastamos, existe esse impulso interno que nos chama de volta. Algo dentro de nós sente que existe um lugar certo, onde a alma descansa. No entanto, essa restauração não ignora a nossa responsabilidade. Deus restaura, mas ele nos chama a cooperar. Assim como o estoicismo ensina que a alma precisa disciplinar seus movimentos internos, a Bíblia ensina que precisamos renovar nossa mente para viver a transformação de Deus. Romanos 12:2. A mudança divina não exclui nossa escolha. Ela honra a nossa liberdade. A restauração é um convite, não uma imposição. E esse convite acontece diariamente. Deus coloca diante de nós caminhos que curam, palavras que direcionam e processos que despertam. Quando falamos de apocatástase, também falamos de esperança. Não uma esperança ingênua, mas uma esperança fundamentada no caráter de Deus. Se Ele é amor, então restaurar é a sua essência. Se Ele é a justiça, então restaurar é o seu modo de corrigir. Se Ele é a luz, então restaurar é a forma como Ele vence as trevas dentro de nós. Essa visão não nega o juízo, mas revela seu propósito: não destruir, e sim purificar. A Bíblia não mostra um fogo que consome pessoas, mas um fogo que consome tudo aquilo que impede a pessoa de ser quem Deus sonhou. Assim, quando olhamos para a nossa vida, precisamos lembrar: a restauração não é um evento distante, ela já começou. Cada entendimento novo, cada cura profunda, cada mudança de consciência é um sinal de que Deus está nos conduzindo de volta ao lugar onde pertencemos, sua presença. Quando a Bíblia fala sobre fogo, muitas pessoas imaginam destruição, punição e medo. Mas ao longo das Escrituras, o fogo que vem de Deus tem outro propósito. Ele purifica, ele ilumina, ele revela, ele transforma. O fogo de Deus nunca aparece para aniquilar aquilo que ele criou, mas para queimar aquilo que impede sua criação de florescer. E isso se conecta profundamente com a ideia espiritual por trás da apocatástase, o processo divino em que tudo aquilo que é impuro, distorcido, ferido ou perdido é conduzido de volta ao seu estado original. Pense por um instante. O ouro puro só revela sua beleza depois que o fogo remove as impurezas. A madeira bruta só se torna escultura após a força que a molda. O terreno duro só dá fruto depois que é revolvido. A vida espiritual não é diferente.
Deus não quer apenas melhorar você. Ele quer revelar quem você é de verdade. E para isso, ele usa seu fogo, que é sua presença. Em toda a Bíblia, o fogo acompanha a manifestação divina. A sarça ardente, a coluna de fogo, o altar purificado, o Espírito Santo em Atos 2. O fogo de Deus é sempre sinal de transformação, não de destruição. Por isso, quando falamos de juízo divino, não estamos falando de um castigo que abandona, mas de um fogo que cura. A justiça de Deus não é vingança, é restauração. Psicologicamente isso faz sentido. Tudo aquilo que escondemos de nós mesmos precisa ser exposto para ser tratado. A mente só se liberta daquilo que encara. Da mesma forma, espiritualmente, Deus revela o que está oculto, não para envergonhar, mas para libertar. A luz revela para curar. O fogo aquece para transformar. A física quântica descreve a energia como um elemento capaz de reorganizar sistemas inteiros, conduzindo tudo ao estado mais coerente possível. O fogo espiritual funciona assim: reorganiza o caos interior, alinha pensamentos confusos, queima a ansiedade, desfaz mentiras que carregamos há anos. Ele não apenas corrige comportamentos, ele redefine identidade. E esse processo não é superficial, é profundo, contínuo e pessoal. Quando entendemos isso, percebemos que até os momentos mais difíceis da nossa vida podem ser parte da restauração divina. Não que Deus envie dor, mas Ele transforma a dor em propósito. Não que Ele deseje sofrimento, mas Ele usa sofrimento para despertar consciência. Assim, o fogo de Deus não é inimigo da nossa alma. É a ferramenta que nos devolve ao estado para o qual fomos criados, plenos, íntegros, em paz. Esse entendimento nos faz enxergar o juízo não como o fim, mas como o recomeço. Porque para Deus, restaurar é sempre mais importante do que punir. Quando falamos de justiça, muita gente imagina imediatamente um tribunal, uma sentença, um veredito final. Mas a justiça de Deus é diferente da justiça humana. A nossa justiça tenta resolver o comportamento. A justiça de Deus resolve a causa. A nossa pune, a dele transforma. E é justamente nesse ponto que a apocastasse se torna um tema tão profundo. Ela nos lembra que o propósito final da justiça divina não é a destruição, mas a restauração. Deus não quer simplesmente corrigir o que fazemos. Ele quer curar quem somos. A Bíblia mostra isso repetidas vezes. Em Jeremias, Deus diz: "Vou curar essa nação e deixá-la forte e sadia." Jeremias 33:6. Cura e força estão no centro da justiça divina. E quando olhamos para o ensino de Jesus, percebemos que ele sempre confrontou o pecado com verdade, mas nunca abandonou o pecador. Ele tocou leprosos, conversou com rejeitados, restaurou caídos. Ele não veio para condenar o mundo, mas para salvá-lo. João 3:17. Ou seja, sua justiça é uma força que resgata, não que empurra para longe. A psicologia moderna confirma essa lógica. Ninguém muda de verdade quando é apenas punido. A transformação ocorre quando a pessoa é confrontada com a verdade, mas dentro de um ambiente seguro, onde existe amor e possibilidade real de recomeço. A mente humana responde à correção quando se sente amparada. Deus trabalha da mesma maneira. Ele nos confronta para curar, não para humilhar. E quando ele revela as profundezas da nossa alma, é sempre com o intuito de nos libertar, nunca de nos destruir. A física quântica também ajuda a ilustrar essa realidade. Sistemas desordenados tendem a desmoronar quando pressionados, mas quando recebem energia estruturada, eles se reorganizam num nível mais alto de ordem. A justiça divina funciona como essa energia. Ela não vem para colapsar você, mas para te reorganizar espiritualmente. Deus não abandona a criação ao caos. Ele intervém para que tudo retorne ao estado de coerência original. E isso ecoa profundamente a promessa de que Deus será tudo em todos.
1 Coríntios 15, 28. Por isso, a apocastasse não é uma doutrina suave como alguns pensam. Ela é uma visão profunda da seriedade de Deus. Ele leva o mal tão a sério que não permite que ele sobreviva. Ele leva a alma tão a sério que não permite que ela se perca. Ele leva a criação tão a sério que promete restaurá-la por completo. Nada fica fora do alcance do seu amor e da sua justiça, porque em Deus, amor e justiça caminham juntos. Então, quando pensamos na ação restauradora de Deus, entendemos que seu objetivo não é fazer você pagar, mas fazer você voltar. A justiça dele não coloca ponto final onde ainda existe possibilidade de vida. Seu juízo sempre aponta para a cura, clareza e transformação. Quando falamos em restauração, é impossível ignorar um fato espiritual muito simples, mas profundo. Toda alma, consciente ou não, está em movimento. A Bíblia mostra que fomos criados para Deus e, por isso, existe dentro de nós uma espécie de bússola interior, algo que sempre aponta de volta para o Criador. Mesmo quando a pessoa se afasta, mesmo quando se perde, mesmo quando se mistura com escolhas ruins ou feridas profundas, existe esse impulso silencioso que continua chamando. É por isso que Jesus diz que o Pai atrai todos a Ele. João 12:32. A atração divina é constante, paciente e irresistível a longo prazo. A psicologia moderna confirma essa lógica. O desejo humano de plenitude. A física quântica mostra que sistemas buscam naturalmente o estado mais coerente. O estoicismo insiste que a alma precisa retornar ao logos, o princípio racional que dá sentido a tudo. Mas a palavra vai além. Ela revela que essa coerência não é apenas psicológica, energética ou filosófica, é espiritual. O coração humano só encontra repouso quando volta para Deus. E esse retorno não acontece de uma vez só. Ele é feito de camadas, etapas, processos, encontros e reencontros. A apocastasse, espiritualmente falando, nos lembra que a restauração de Deus é um processo ativo. Cada pessoa passa por purificações internas, confrontos de consciência, revelações espirituais, quedas que ensinam, recomeços que fortalecem. Deus não força, mas Ele guia. Ele não manipula, mas Ele convence. Ele não invade, mas Ele chama. E esse chamado acontece no íntimo, naquele lugar onde ninguém vê, mas onde tudo muda. O mais impressionante é que Deus não restaura apenas o que você viveu. Ele restaura até o que você se tornou por causa das feridas. A mente que um dia se fragmentou começa a se unir. O coração que um dia se fechou começa a sentir de novo. A alma que um dia se endureceu começa a se abrir. E a presença de Deus, que age como o fogo purificador e luz reveladora, vai dissolvendo aquilo que não pertence à sua essência original. Por isso, a restauração não é apenas uma obra futura, ela acontece agora, no profundo da alma, onde Deus toca realidades que ninguém mais alcança. Cada entendimento que desperta, cada conflito interno que se resolve, cada ferida que cicatriza, é um sinal de que a promessa de Atos 3:21 já está em movimento dentro de você. E se até aqui você sentiu essa transformação acontecendo enquanto lê, isso significa que o Espírito está trabalhando em você nesse exato momento, alinhando, curando e conduzindo para mais perto dele. Se essa mensagem está falando com o teu coração até aqui, demonstra tua fé com um gesto simples. Curte o vídeo e se inscreve no canal para continuar recebendo palavras que edificam. Uma das partes mais profundas da restauração divina é o momento em que a luz de Deus alcança as áreas internas que ainda permanecem nas sombras. Não são apenas pecados visíveis, comportamentos errados ou escolhas conscientes. São estruturas internas, crenças enraizadas, feridas antigas, memórias que moldaram quem somos e que, muitas vezes, nem percebemos que carregamos. A apocatástase
não fala apenas de uma restauração externa, ela descreve um processo completo, no qual Deus ilumina tudo aquilo que ainda está desalinhado dentro de nós. Essa luz não chega para nos envergonhar, mas para revelar. A vergonha paralisa, mas a revelação liberta. É por isso que Jesus disse: "A verdade vos libertará." João 8:32. A verdade não apenas esclarece, ela cura. Quando a luz de Deus toca um ponto escuro da alma, ela expõe o que precisa ser transformado, mas também revela o que ainda existe de puro, original e belo dentro de nós. Porque nenhum ser humano perde totalmente sua essência divina, ela apenas fica encoberta. A psicologia chama esse processo de integração da sombra, quando aspectos reprimidos vêm à tona para serem reintegrados de forma saudável. A física quântica descreve a luz como energia capaz de reorganizar estruturas inteiras. O estoicismo ensina que a clareza interior é o ponto de partida para a virtude, mas a palavra revela o fundamento de tudo isso. Deus é luz, e onde ele chega, a escuridão não pode permanecer. 1 João 1:5. Assim, cada área iluminada não é julgada para a destruição, mas tratada para a cura. A luz divina também confronta mentiras emocionais que acreditamos por anos. Muitas pessoas carregam a ideia de que são indignas, irrecuperáveis ou incapazes de mudança. Mas quando Deus ilumina, ele mostra o contrário. Mostra que existe propósito onde havia medo, valor onde havia culpa, força onde havia fragilidade. A restauração de Deus não é apenas mudança de comportamento, é mudança de percepção, consciência e identidade. E esse processo é tão divino quanto humano. Deus faz a parte dele, mas ele nos chama a olhar para dentro, a reconhecer, a permitir que a luz trabalhe. Não é fácil encarar a própria sombra, mas é impossível ser transformado sem esse olhar honesto. A restauração não acontece enquanto fugimos. Ela começa quando permitimos que Deus revele o que precisa ser tratado. Assim, a apocatástase não é apenas uma promessa futura, mas uma obra presente que se intensifica cada vez que a luz de Deus toca áreas esquecidas da alma. Cada sombra revelada é uma porta para a cura. Cada cura é um passo de volta ao estado original. E cada passo confirma que Deus não apenas restaura coisas, ele restaura pessoas por inteiro. À medida que avançamos na compreensão da restauração divina, começamos a perceber que Deus não transforma apenas comportamentos, ele transforma a consciência. Esse é um dos pontos mais profundos da apocatástase, a ideia de que a alma passa por um processo contínuo de despertar, clareza e renovação interior. Nada muda de verdade enquanto a consciência não muda. E Deus trabalha exatamente nesse lugar, onde pensamentos, emoções e identidade se encontram. A Bíblia mostra continuamente que a renovação começa na mente. Sejam transformados pela renovação da mente. Romanos 12:2. Não é apenas um conselho espiritual, é uma lei divina do processo de cura. A mente humana, quando iluminada por Deus, começa a enxergar aquilo que antes estava distorcido. Ela passa a interpretar a vida não mais por traumas e medos, mas pela verdade que Deus revela. É como se camadas antigas fossem caindo, abrindo espaço para uma percepção mais clara da própria existência. A psicologia chama isso de integração cognitiva. A física quântica explica que o observador modifica a realidade ao alterar sua forma de perceber. O estoicismo ensina que o julgamento sobre os fatos é mais determinante que os fatos em si, mas a palavra revela a raiz espiritual desses princípios. Quando Deus toca a consciência, ele redefine a forma como enxergamos a nós mesmos, ao próximo e ao mundo. A restauração começa quando paramos de ver com os olhos da dor e começamos a ver com os olhos da verdade. Esse processo também explica por que tantas transformações na alma acontecem de maneira gradual. Deus não força a revelação em quem ainda não está pronto para recebê-la. Ele ilumina por etapas, tratando feridas na ordem certa, no tempo certo e na intensidade que conseguimos suportar. Cada verdade revelada abre espaço para um novo entendimento. Cada cura interna abre espaço para um novo entendimento. É progressivo, seguro e profundamente amoroso. E existe um detalhe importante. Deus nunca revela algo apenas para informar, ele revela para libertar. Quando ele mostra a raiz de uma insegurança, é porque está pronto para curá-la. Quando ele traz à tona uma crença distorcida, é porque quer substituí-la por uma verdade.
Quando ele expõe uma ferida escondida, é porque chegou o momento de fechá-la. A revelação de Deus nunca vem sozinha. Ela sempre vem acompanhada de graça. Por isso, a apocatástase não é apenas a restauração de todas as coisas, mas também a restauração da consciência agora. Cada pessoa que desperta para a verdade divina está experimentando uma pequena parte dessa grande promessa. A cura da consciência é o início da cura da alma. E a alma curada é o primeiro sinal de que Deus está preparando todas as coisas para o retorno ao estado original. Quando pensamos na restauração total prometida em Atos 3:21, entramos no ponto mais profundo da apocastasis, a reconciliação final de todas as coisas. Não apenas a cura individual, nem apenas a transformação interior, mas o momento em que tudo no universo, céus, terra e até as regiões espirituais, será alinhado novamente com o propósito do Criador. A Bíblia descreve isso como um instante em que Deus será tudo em todos. 1 Coríntios 15:28. Essa expressão não é simbólica, ela aponta para um futuro em que nada ficará de fora da luz, da ordem e da plenitude divina. Essa visão não minimiza o mal, não ignora o pecado, nem anula o juízo. Pelo contrário, afirma que o juízo de Deus é tão perfeito, tão santo e tão completo que nada maligno sobreviverá. O mal será destruído, mas a criação será salva. É a justiça que separa o que não pertence à essência e devolve a essência ao seu estado original. Isso combina com o que Jesus ensinou repetidas vezes. O coração do Pai é buscar, resgatar, purificar e restaurar. A psicologia moderna confirma que o ser humano só encontra paz verdadeira quando resolve seus conflitos internos. Mas a palavra mostra que essa paz interior é apenas um reflexo de uma reconciliação maior, a reconciliação cósmica, quando tudo o que foi ferido será curado e tudo o que foi distorcido será realinhado pela presença de Deus. O universo inteiro geme por esse momento, como diz Paulo, esperando pela revelação plena dos filhos de Deus. A física quântica traz uma imagem interessante. Sistemas complexos tendem a buscar equilíbrio, coerência e harmonia. Espiritualmente, isso aponta para um movimento muito maior, um movimento universal conduzido pela graça que empurra tudo de volta à ordem divina. Nada no universo foi criado para viver eternamente em caos, dor ou separação. E é por isso que a apocastasis fala de esperança. Não uma esperança frágil, mas uma esperança fundamentada no caráter de um Deus que não perde aquilo que criou. No fundo, essa visão revela algo que todos sentimos intuitivamente. Fomos feitos para a reconciliação. A alma sabe que existe um lugar onde todas as coisas se encaixam, onde a dor não tem mais voz e onde o amor não encontra resistência. Esse lugar não é apenas um destino, é o coração de Deus. E toda a criação será conduzida a esse centro, porque esse sempre foi o propósito desde o início. Assim, a apocastasis não nega o juízo. Ela revela que o juízo de Deus é tão poderoso que vence tudo, até a resistência humana. E quando ele vencer tudo, o universo inteiro respirará paz novamente. Se essa palavra falou contigo, não deixa ela parar em você. Compartilha com alguém que também precisa ouvir essa verdade. Chegando ao final dessa jornada, percebemos que a apocastasis não é apenas um conceito teológico antigo, nem uma teoria distante. Ela é uma chave espiritual que revela a natureza profunda de Deus. Um Deus que restaura, que reconcilia, que cura, que não desiste e que conduz tudo ao seu propósito original. Cada etapa que exploramos, o fogo purificador, a luz que ilumina a sombra, a cura da consciência, o movimento interior da alma e a reconciliação final apontam para a mesma verdade. Deus está fazendo todas as coisas voltarem ao lugar onde sempre pertenceram. A restauração divina não é uma segunda chance, é a essência do amor de Deus em ação. Ele não salva pela metade, não cura pela metade, não transforma pela metade. Ele vai até o fim. E quando a Bíblia anuncia que chegará o tempo da restauração de todas as coisas, ela está falando de uma obra tão profunda que nenhuma área do universo e nenhuma área da alma humana ficará sem ser tocada. Não há ferida tão antiga que ele não possa alcançar.
nem queda tão profunda que ele não possa elevar, nem escuridão tão densa que a sua luz não possa atravessar. Ao longo dessa reflexão, também vimos algo fundamental. A restauração já começou. Ela acontece no íntimo, no silêncio, nas decisões invisíveis, nas curas que só Deus vê. Ela acontece quando a luz expõe, quando o fogo purifica, quando a mente desperta, quando o coração amolece. Cada pequena transformação interior é um anúncio antecipado da grande reconciliação final. A obra externa de Deus começa sempre na obra interna. E se Deus está restaurando todas as coisas, isso inclui você, inclui sua história, suas dores, seus conflitos, seus medos e até as suas partes que você mesmo já considerou irrecuperáveis. Nada em você está fora do alcance da graça. Nada é definitivo enquanto Deus ainda está trabalhando. A Apocastasis nos lembra disso. Aquilo que foi criado por Deus não pode ser perdido para sempre. O amor vence. A luz prevalece. A cura triunfa. O propósito permanece. A conclusão é simples, mas transformadora. Deus não está te levando apenas para longe do que te feriu. Ele está te conduzindo de volta ao que você sempre foi em Ele. A restauração total é o destino final do universo e é também o destino final da sua alma. E enquanto caminhamos para esse dia, cada passo de cura que damos confirma que estamos voltando para casa.